precisa. Ele sabe quando a gente clama a Ele, quando a gente está aflito. E Ele é o Deus que Ele vê todas as coisas e vê tudo. E vai além daquilo que a gente pedimos. E eu quero ler aqui com a igreja, em Jó. Já quero agradecer por essa oportunidade. Glória a Jesus. E dizer que o Senhor é grande. Jó, capítulo 1. Glória a Jesus. Como os irmãos sabem, esse servo do Senhor representa nós hoje. Quando a gente estamos passando por aflições, por lutas, por tribulações. E Jó representa a gente que serve ao Senhor. Eu quero ler aqui em Jó capítulo 1, em diante, até onde o Senhor me permitir. Glória a Jesus. Mostrando aqui, irmãos, a virtude e a riqueza de Jó. Quais virtudes Jó tinha e o que a gente também tem que ter para que possamos ser abençoados pelo Senhor. Não basta só ser crente, mas temos que ter algumas virtudes para alcançar o que Deus tem planejado para nós. E versículo 1, irmãos, fala assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas. Marquem essa quantidade aí de bens que Jó possuía. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Eram também muito numerosos o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Glória a Jesus, aleluia. A gente vai ler aqui, irmãos, sobre a vida de Jó. Quem era Jó? Esse livro de Jó, a gente sabe que o escritor ele é desconhecido, né? Ao certo, ninguém sabe quem foi o escritor do livro de Jó, né? E esse livro leva o nome do próprio personagem, né? De quem passou por essa luta, por essa tribulação. O autor dele é desconhecido, ninguém sabe ainda. Não tem uma data certa que esse livro foi escrito. Glória a Jesus, glória a Deus. Alguns falam, irmão, que esse livro foi escrito no período dos patriarcas, né? Abraão, Jacó, Isaac, né? Mas alguns já acreditam que não. Então, cada um tem a sua opinião sobre o livro de Jó. Agora, qual o propósito desse livro de Jó ter sido escrito para nós? Por que ele foi escrito? Para quem ele foi destinado, né? E a gente vai ver aqui que o propósito desse livro, irmão, é mostrar que havia naquele tempo um homem íntegro, um homem reto e temente a Deus. Glória a Jesus. Um patriarca, irmão, próspero, que vivia na segurança do seu lar. Apesar da fé e a perseverança desse homem extraordinário terem sido testadas por Satanás, no final Jó sai como vitorioso e sua fé foi recompensada. Glória a Jesus. Aqui fala que Deus jamais abandona o sofredor e nem todo sofrimento é causado por algum pecado pessoal. Glória a Jesus. Vamos falar mais um pouco sobre ele aqui. Este homem, irmãos, como a gente vê aqui, glória a Jesus, era da terra de Uz. Este homem tinha uma família, este homem tinha filhos, tinha bens. Não era um homem qualquer daquela época, era um homem importante daquela época. Porém, era um homem que, por mais que ele tivesse bens, por mais que ele fosse rico, tivesse uma família bem-sucedida, mas ele tinha um princípio na vida dele, que era temer a Deus. Glória a Jesus. Aqui fala que ele temia, irmãos, a Deus. Fala que ele era uma pessoa íntegra. Glória a Jesus, aleluia. E quando ele fala aqui, irmãos, em ser íntegro, nos mostra que ele não tinha mácula moral. Ele era irrepreensível.
em seu modo de agir, em seu modo de se comportar, por onde ele andava. Jó, ele era um exemplo de crente, como a gente hoje também tem que ser. Precisamos andar nessa linha aqui, ser íntegro, ser temente a Deus, aleluia, andar em retidão. O que é andar em retidão, irmão? É andar certo, é andar direto diante das pessoas, glória a Jesus, em seu modo de viver. Apesar que algumas pessoas olham para você e podem dizer, mas como é que aquele irmão é daquele jeito? Mas é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que zela por nós. E ele diz aqui, ó, ele se desviava do mal. Ele procurava sempre, irmãos, agradar a Deus. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Filhos naquela época era sinal de bênção. Era sinal que Deus estava naquela família. Era sinal que Deus estava se agradando daquela família. Teve 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas. Não era pouca coisa, não. Hoje, quem é que tem ovelhas aqui? Alguém tem ovelhas? Não, né? Só em fazendas. Mas ele, naquela época, sobrevivia. Ele era um fazendeiro importante daquela época. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. E vocês sabem que camelo não bebe pouca água e não come pouca comida. Então ele era um homem bastardo, né, na sua fazenda. Tinha 500 juntas de boi, 500 jumentas. A gente hoje mal vê, principalmente aqui, né, em Rio Largo, a gente não vê camelo, a gente não vê jumento. É difícil, né, a gente vê um jumento. A gente vê mais cavalo, vê carro, né, moto. Então, os transportes evoluíram. Antigamente, era esse tipo de transporte que eles usavam. Eles tinham jumentos, cavalos, camelos. Eles utilizavam como meio de transporte e também para sobreviver. Porque ele era um fazendeiro importante daquela época. E a Bíblia diz, irmãos, se a gente for ler aqui no versículo 2, que ele também tinha muitos empregados que o serviam. Ele era um homem importante daquela época, era muito rico, tinha uma família bem sucedida e ele tinha vários empregados que estavam prontos para servir a ele. Ó, ele tinha tudo, irmãos, para esquecer de Deus, Márcia. Ele tinha tudo para não lembrar que existia um Deus. Porque muitas vezes quando Deus nos abençoa, tem gente que esquece que foi Deus quem deu. Esquece que só tem porque Deus te deu. Só está aqui porque o Senhor permitiu. Só estamos vivos porque o Senhor permitiu. Só levantamos hoje porque Ele permitiu. Porque se Ele não permitisse, eu e você não estaria aqui nessa manhã. E Ele diz aqui, irmãos, glória a Jesus, que Ele era o maior de todos do Oriente. Imagine aquele homem. Ele era um dos homens mais importantes, Jane, daquela época. Tinha muitos como ele lá. Mas ele era um dos maiorais daquele local. Glória a Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que seus filhos sempre gostavam de se reunir final de semana para comemorar, né? Glória a Jesus. Eles se reuniam um na casa dos outros e faziam grandes banquetes. Eles gostavam de se juntarem no final de semana. A família se reunir. É muito importante, irmãos, a nossa família. É muito importante, aleluia, o nosso lar. Devemos cuidar do nosso lar. Devemos cuidar dos nossos filhos, aleluia. Porque para isso o Senhor nos colocou aqui na terra, para cuidar um dos outros, principalmente do nosso lar. E a Bíblia diz aqui, ó, que cada um por sua vez mandavam convidar suas 3 irmãs e comemoravam e bebiam uns com os outros. Aqui diz que quem gostava de fazer essas festas eram os 7 filhos de Jó. Eles gostavam de se reunir. E após se reunir, eles chamavam as 3 irmãs que eles tinham para também ficarem junto deles. E decorrido o turno de dias de seus banquetes, ou seja, não era só uma vez, eram várias vezes que eles se reuniam, aleluia, para se juntar, glória a Jesus, e comemorarem alguma coisa que tinha acontecido. Eles gostavam de se reunir toda vez, irmãos, os filhos de Jó, juntamente com as irmãs dele. E decorrido o turno de dias de seus banquetes,
chamava Jó a seus filhos e os santificava. Jó se preocupava se os filhos estavam bem diante de Deus. Jó, aleluia, ficava, irmãos, intercedendo pelos seus filhos. Jó via que os seus filhos gostavam de festa, gostavam de comemorar, mas Jó também, quando terminava essas festas, Jó reunia os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada. Aleluia. Nós estamos precisando, irmãos, de fazer isso por nossas famílias. Por mais que nossos filhos muitas vezes não estejam como Deus quer, aleluia, mas é nossa obrigação como pai, como mãe, santificar os nossos filhos, abençoar os nossos filhos, orar pelos nossos filhos. E ele diz aqui, que ele santificava. Ele se levantava de madrugada, enquanto os filhos estavam lá dormindo, cansado das festas, Jó se levantava de madrugada e ia interceder pelos filhos. Ia orar pelos filhos, aleluia. E outra coisa, irmão, além de orar, Jó ainda oferecia holocaustos em favor dos filhos. Aleluia, ou seja, cada filho que ele tinha, ele oferecia um holocausto. Ele tinha quantos filhos? 10 filhos. Cada filho ele oferecia um holocausto. Ele fazia um sacrifício. Aleluia. Ele não fazia um sacrifício só, Márcia. Imagine um pai acordar de madrugada, orar, interceder, ainda fazer holocausto pelos 10 filhos. E cada um era um holocausto diferente. Cada um era um sacrifício diferente. Aleluia. Segundo o número de seus filhos. Pois ele dizia, talvez tenham pecado os meus filhos. Olha o que ele pensava. Eu não vi, eu não estava lá com eles na festa, mas talvez eles tenham pecado contra Deus. Talvez eles tenham blasfemado contra Deus. Aleluia. Em seu coração. E assim, irmãos, interessante que Jó, ele não fazia isso uma vez só. Era contínuo. Toda vez que os filhos se reuniam para festejar, que terminava essas festas, comemorações, Jó os santificava após isso. Jó acordava de madrugada, irmã Jeana, ia sacrificar por cada um deles. Aleluia. Mesmo que ele não tivesse certeza que os filhos tivessem pecado, mas assim mesmo ele fazia o sacrifício. Aleluia, porque talvez, essa palavra talvez, nos remete a algo incerto. Não é o que está certo, concreto. Talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Talvez os meus filhos tenham blasfemado. E por isso que eu preciso fazer esse sacrifício contínuo pelos meus filhos. E muitas vezes a gente não quer orar uma hora pelos nossos filhos. Muitas vezes eu quero que o meu filho seja abençoado. Eu quero que o meu filho seja próspero. Eu quero que Deus faça um milagre na vida dele. Mas qual é o sacrifício que eu e você temos feito para que isso venha acontecer? Será que eu estou fazendo realmente o que precisa para que meus filhos sejam abençoados? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E quando ele fala aqui, irmãos, os filhos de Deus, nos remete aqui que não eram os filhos, eram os anjos. Foram se apresentar diante de Deus e Satanás foi também no meio. Não é? Glória a Jesus. Às vezes a gente acha que ninguém está vendo, que o inimigo não está observando, mas ele está. O que a gente faz, o inimigo está observando, irmão. Sabe para quê? Não é para abençoar, não é para acusar. Porque o inimigo ele só vem para acusar as nossas vidas. E ele diz aqui, então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Será que Deus não sabia de onde Satanás vinha? Deus sabia. Mas Deus queria ouvir a resposta dele. Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. A gente está onde? A gente está na terra. E a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso
de redor, bramando como um leão. Ó, quando ele fala como leão, não é que ele é o leão. Está comparando. Ó, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas por que ele não traga? Porque a Bíblia diz que nós temos anjos acampados ao nosso redor. Guerreando ao nosso favor. Pelejando em nosso favor. Aleluia. Cortando todo o laço do inimigo, irmãos. Nos protegendo. Porque o inimigo, ele não gosta de crente. Aleluia. Principalmente crente que anda assim como Jó. Íntegro, temente, reto e que se desvia do mal. O inimigo não gosta de crente assim. Aleluia. E ele diz aqui, ó. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Deus pode fazer essa pergunta sobre nós hoje, a Satanás. Observaram hoje a minha serva Márcia? Satanás, tu observou a minha serva Érica? Satanás, tu tem observado a minha serva Jeane? Ele perguntou aqui, ó, para Satanás: observaste o meu servo Jó? Aí o Senhor veio e dá o testemunho de Jó. Não precisou que ninguém testemunhasse não a favor de Jó. O próprio Deus testemunhou sobre a vida de Jó. Aleluia. O próprio Deus falou quem era Jó para Satanás, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece aqueles que andam nos seus caminhos. O Senhor conhece aqueles que temem ao Senhor. E ele disse aqui, ó, glória a Jesus, glória a Deus. Porque ninguém, irmãos, imagine Deus dar testemunho de um ser falho, de um ser que vivia aqui na terra como a gente vive hoje. Naquela época era mais difícil do que hoje, né? Porque antigamente não tinha igreja para o povo ir. Só quem entrava só eram os sacerdotes. Ia sacrificar pelo pecado do povo. Era mais difícil ser crente. Não era? E hoje a gente tem essa diversidade de igreja para a gente vir. Para a gente vir para os cultos, poder adorar o Senhor. Aleluia. E muitas vezes a gente não dá valor a isso. Não valoriza. Glória a Jesus. A casa do Pai. A casa do Pai está aberta para você. A casa do Pai está te esperando nessa manhã. A casa do Pai está sempre com as portas abertas. E o Senhor está de braços estendidos para te receber. E a Bíblia diz que o Senhor defendeu a Jó. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus defendeu a Jó. Aleluia. E ele disse assim para Satanás: olha, ninguém há na terra semelhante a ele. Imagine, ninguém há na terra semelhante a ele. A quem? A Jó. Glória a Deus. Homem íntegro, Satanás. Homem reto, Satanás. Homem temente a Deus e que se desvia do mal. Deus deu testemunho, irmão, de Jó. E Deus também hoje quer dar testemunho de mim e de você. Satanás está aí, ó, rodeando a terra, buscando a quem possa tragar. Mas aqui nessa manhã tem servos que o Senhor, aleluia, pode dar testemunho, glória a Deus, e dizer: olha, ela devia estar em casa, mas ela não está. Ela devia estar em casa lavando o prato, fazendo almoço, aleluia, lavando roupa, dormindo. Mas ela está aqui hoje, Satanás, aleluia. Eles chegaram aqui hoje, aleluia, porque são servos meus. A Bíblia diz que há muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. E que chegou aqui nessa manhã, irmão, é porque são escolhidos do Senhor. O Senhor despertou para vir até este lugar. Aleluia, glória a Deus. O Senhor conta comigo e conta com você. Ó, já imaginou o Senhor chegar e dizer: essa mulher é mulher íntegra, ela é temente, ela está sofrendo, ela está na luta, ela está na tribulação, mas ela ainda está me temendo.
Ele ainda está me servindo. Apesar das dificuldades, aleluia. Apesar da aflição, glória a Deus. Apesar da perseguição, mas Ele está ali me adorando. Ele está ali me servindo, glória a Jesus. E Ele diz aqui, ó. Então respondeu Satanás a Jó. Aleluia. Então respondeu Satanás ao Senhor. Olha, porque o inimigo, irmãos, ele é ousado, né? Ele é ousado. E ele diz aqui, ó. Porventura Jó debalde teme a Deus. Olha, Satanás ainda duvidou que Jó temia a Deus, Márcia. Mesmo Deus defendendo a Jó. Mesmo Deus falando quem era Jó para Satanás. E ele disse, porventura, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, Jó, debalde, teme a Deus, ainda indagou a Deus se Jó temia a ele. Aleluia, glória a Deus. Acaso, ó, não o cercaste e concebe a ele, a sua casa e a tudo que tem? Ou seja, Satanás estava indagando porque Deus havia abençoado Jó. Ele estava ali afirmando que Jó só era obediente a Deus porque Deus o tinha abençoado. Olha para aí. Jó só te teme, Deus, porque o Senhor deu tudo a ele. Jó só te serve porque o Senhor o cercou de bênçãos. Jó só está te servindo porque o Senhor deu uma boa família. O Senhor deu uma esposa, deu fazendas. Como é que Ele não vai te servir desse jeito? Olha para aí, irmãos. Aleluia, Satanás tentando, aleluia, investir, né? Falando mal da vida de Jó para Deus. Aí ele diz aqui, ó. A obra de suas mãos abençoaste. Ou seja, tudo que Jó colocava a mão, irmãos, Deus abençoava. Deus fazia prosperar. Olha para aqui, que coisa linda. E os seus bens se multiplicaram na terra. Por quê? Por que se multiplicaram esses bens de Jó? Porque Jó temia a Deus acima de tudo. Ele obedecia a Deus. Ainda que sua casa e seus filhos não obedecessem, Jó permanecia servindo ao Senhor com fidelidade. A nossa casa hoje, irmãos, só é abençoada porque sempre tem um que está ali de joelho. Sempre tem um que está na brecha, Márcia, clamando. Às vezes o filho é rebelde, o esposo é rebelde, não quer nada com Deus, mas tem alguém que está na brecha pagando o preço por ele. E Deus abençoa por causa de você que ainda está perseverando na brecha. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aí Satanás fala assim, ó, para o Senhor: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás. Olha para aqui, irmãos. Se não blasfema contra ti na tua face. Que ousadia do inimigo pedir para o Senhor. Irmãos, olha para aí. Olha o que ele disse. Olha. Estende, porém, a mão e toca-lhe, ou seja, toca no filho, toca na esposa, toca nos bens, toca nos empregados. E tu verás se ele ainda vai te temer. Satanás pensa que nos conhece. Mas quem nos conhece, irmãos, é Deus. É Ele que nos conhece por dentro e por fora. É Ele que conhece as minhas e as tuas atitudes. Aleluia, glória a Deus. E Ele diz aqui, ó: e tu verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás pensou que Jó só servia a Deus pelo que ele tinha. Satanás pensou que Jó só temia a Deus porque era bastardo. Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor disse assim a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Satanás só agiu porque Deus deu a ordem. Satanás só age na vida de alguém se Deus permitir. E outra coisa, irmãos, ele tem que pedir autorização para fazer isso. Se Deus não autorizar,
Sebastiana, Deus não, o Satanás não faz. Aleluia. Glória a Deus, Damiana. Satanás só vai agir se Deus permitir. Ele pode até ficar ali tentando. Deixa eu ir, Senhor. Só é fiel a ti porque o Senhor dá tudo a ele. Deixa eu ir lá. Aí ele diz aqui, ó. Eis que tudo que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Ou seja, Deus permitiu Satanás tirar o quê? Os bens, os filhos, né? A família. Permitiu tirar os empregados que Jó tinha, que não era pouco. Imagina o presidente da república. Jó era tipo um presidente da república. Tinha sua família, tinha os empregados, tinham tudo que ele queria. Tinha tudo, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que Jó precisava ele tinha nas mãos. Ele tinha os servos para servir a ele. Ele dizia, ô servo, me traz um café, o servo trazia. Preciso de uma roupa passada. A empregada ia lá e passava. Imagine. Glória a Deus. Mas o Senhor mostrou aqui, irmãos. Aleluia. Que tem servos que o Senhor abençoa. E que Satanás só toca se Deus permitir. Aleluia, glória a Deus. E depois que Satanás fez isso tudo, ele saiu da presença do Senhor, se achando cara, né? Ele disse, agora ele me deu liberdade, agora eu posso fazer o que eu quero na vida de Jó. Ele se achou, né? Aí Deus disse, pode ir. Eu conheço o meu filho. Deus, ele conhece as nossas vidas, irmãos. Ele conhece as nossas ações. Aleluia, glória a Deus. Aí versículo 13 fala assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, do seu primeiro filho, né? Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, ou seja, os bois estavam no campo, né? Os bois estavam no campo e as jumentas passeam junto a eles. Estavam passeando as jumentas e os bois no campo de Jó. Olha para aqui, irmãos. E de repente deram sobre ele os sabeus, que era um tipo de povo que gostava de tomar as terras daquela época. Antigamente só tinha terra que roubava a terra do outro, não era assim? Chegava e tomava posse. Ainda matava o povo que era dono da terra. E levava o que ele tivesse, eles levavam para eles. E esse povo sabeu chegou na terra de Jó. Ó, para aqui. E os levaram. Levaram quem? Os jumentos e os bois de Jó. Aleluia, glória a Deus. E mataram os servos a fio de espada. Os servos que serviam os filhos de Jó, esse povo sabeus, matou. Saiu matando tudo, irmãos. Os filhos de Jó estavam reunidos. Eles comiam e bebiam nessa hora. Estavam comemorando. Estavam felizes. Estavam alegres. E esse povo sabeu chegou e disse: olha, eu vou levar os bois. E vou levar os jumentos. Agora, os servos que tiverem aí dos filhos de Jó, mata todos. E só sobrou quem? Um. Só sobrou um, irmãos. Vai dar a notícia a Jó. Quantas vezes a gente não está esperando, né? De repente chega a notícia que a gente não está esperando ali. Sobrou um para contar a novidade a Jó. Que novidade, irmão. Misericórdia. Aleluia, glória a Deus. E ele diz aqui que eles mataram os servos dos filhos de Jó, irmãos, à espada. E só escapei eu para trazer a nova. Escapou um para levar a novidade para Jó. E esse ainda quando estava falando, irmãos, veio outro. Olha, não dava nem tempo para ele terminar de falar e já chegava outro. Imagine. Aleluia. Glória a Deus. Falando ainda este, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas. Irmãos, olha para aí. Queimou as ovelhas e os servos.
Ó, já tinha perdido os servos dos filhos dele, já tinha perdido os bois e os jumentos, e agora caiu fogo do céu, olha para aqui, e queimou as ovelhas e os servos. Os bens que Jó tinha está agora acabando, aos pouquinhos. Por quê? Deus está permitindo. Mas tudo o que acontece em nossa vida, irmão, seja bom ou ruim, Deus tem um propósito. Nada em nossa vida acontece em vão. Nada, irmão, nada. Ah, mas eu não entendo porque eu estou passando por isso. Não é para você entender, não. Depois a gente entende lá na frente o porquê passou. E vai ter alguém para você ajudar pelo sofrimento que você passou. Aleluia, glória a Deus. E ele diz aqui, matou as ovelhas e os servos. E o fogo consumiu tudo, irmãos. E só sobrou esse. Ó, vai contando aí, sobrou 2 servos já, viu? O resto morreu tudo. O outro, falando este ainda, ou seja, chegou o terceiro. Meu Jesus. Falando este ainda, quando veio o outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Ó, mas outro povo veio atacar novamente ali onde Jó morava. Aleluia. Deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos a espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha, já tinha matado os bois, as jumentas, as ovelhas e agora foi os camelos. Imagine, se fosse eu e você. Como é que a gente ia agir nesse momento, irmãos? Só notícia ruim. E olhe que Jó era o quê? Temente, reto e se desviava do mal. Aleluia, glória a Deus. E falando este, olha, o terceiro mensageiro falando ainda, porque já tinha vindo o primeiro, o segundo, o terceiro. Agora é o quarto. Falando este ainda, quando veio o outro e disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do seu irmão primogênito. Ó, irmãos, isso tudo aconteceu aqui, enquanto eles estavam na casa do irmão primogênito, ou seja, do primeiro filho de Jó. Eles estavam todos reunidos ali. Ó, imagine. E ele diz aqui, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa. Imagina, os filhos de Jó estavam dentro de casa, reunidos, comendo e bebendo. E de repente veio o vento, ó, nos 4 cantos da casa. Nos 4 cantos, imagina a gente aqui dentro da igreja e vier um vento derrubando tudo. Ó, a qual caiu sobre eles. Caiu sobre quem? Sobre os filhos de Jó. Eles estavam comendo e bebendo vinho na hora. E estavam aonde? Na casa do primeiro filho de Jó. Eles iam esperar que isso ia acontecer? Não. Quando o mal vem, ele não avisa. Ele vem para rico, ele vem para pobre, ele vem para o preto, ele vem para o branco. O mal quando vem, ele não avisa, irmãos. Agora tem uma coisa, a Bíblia diz que o Senhor avisa os seus servos antes de acontecer, para que a gente possa se preparar. E muitas vezes a gente não está preparado. Olha para aqui, glória a Deus. E ele diz aqui, ó, que o vento soprou do deserto, na casa onde os filhos de Jó estavam. E a casa caiu sobre eles e morreram. E só sobrou eu para trazer-te a nova. Irmãos, Jó já tinha escutado 4 pessoas a respeito do que havia acontecido naquele lugar. Já tinha chegado 4, Érica. Só notícia boa, não foi? 4 já tinha chegado para Jó. Quando Jó ouviu agora, irmãos, ele não se importou se tinha perdido ovelhas. Ele não se importou se tinha perdido os jumentos, os bois, o camelo, as ovelhas, não. Mas quando chegou a parte aqui, irmãos, aleluia, que deram o recado a ele, que os filhos dele tinham morrido. Imagina, irmão, que catástrofe terrível. Você perder 10 filhos de uma vez, Érica. Aleluia, glória a Deus.
Perdeu 10 filhos de uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Jó não esperava, irmãos, que os filhos iam morrer também. Até ali Jó aceitou, né? Tinha perdido tudo já, a fazenda, os servos, né? Tinha perdido tudo, mas os filhos ele não esperava que ia perder. Quem é que espera aqui que vai perder um filho? Ninguém. Imagine perder 10. E quando Jó recebeu essa notícia, irmãos, aleluia, a Bíblia diz que Jó se levantou. Aleluia. Jó se levantou, rasgou o seu manto, que ele estava vestido no momento, rapou a cabeça e lançou-se em terra e reclamou. Foi? Jó murmurou. Jó gritou. Jó disse: eu não aceito. Não. Jó se levantou, rasgou o seu manto, as vestes que ele estava naquele momento, rapou a cabeça como sinal de humilhação e lançou-se em terra e adorou. Aleluia. É fácil adorar quando tudo está bem. É fácil adorar quando eu tenho dinheiro na conta. É fácil adorar quando eu posso comprar o carro do ano. É fácil adorar quando eu tenho a melhor casa que tiver aqui em Rio Largo. É fácil adorar quando eu tenho o melhor emprego, quando eu tenho um bom salário. É fácil adorar, irmãos. Agora adorar aqui nessa situação. Aleluia. Jó adorou. O que é que Deus te diz nessa manhã? Não importa a situação que você esteja vivendo, me adore. Adore o meu nome, exalte o meu nome, glorifique o meu nome. Diga que eu sou grande, diga que eu faço, aleluia. Porque só quem pode fazer é Deus. Jó nos deixa um exemplo tremendo, irmãos, aqui. De ser fiel a Deus. É uma das virtudes de Jó. A primeira virtude de Jó é ser íntegro. Ser íntegro, irmãos, em tudo que faz. No seu modo de ser, no seu modo de agir, no seu modo de se comportar. Outra virtude de Jó, ser reto, anda em retidão. Glória a Deus. Outra virtude, ser temente. A quarta virtude, se desviar do mal, se desviar daquilo que Deus não se agrada. É muito interessante essa palavra de Jó. Porque não é para qualquer um, irmão, para passar por essa situação que Jó passou. Não é qualquer um que Deus permite essa prova que Jó passou. E ele diz aqui, ó. E disse Jó, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Ele não era apegado a nada do que ele tinha. Aleluia. Glória a Jesus. Quando a gente vê o mundo, a gente veio sem nada. E quando morrer, vai levar alguma coisa? Não. Vai deixar tudo aí. E ele diz aqui, ó. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Está sofrendo? Está gemendo, está na luta, glorifique o teu Deus, exalte o teu Deus, adore ao teu Deus, aleluia. A porta está fechada, adore ao teu Deus, aleluia. Está uma tribulação dentro de casa, adore ao teu Deus. Está dando tudo errado, adore ao teu Deus, aleluia, glória a Deus. Estou te perseguindo, não gosto de você, adore o teu Deus. Não vai com a sua cara, adore o teu Deus. Nós estamos aqui para servir aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. É Ele que nós estamos aqui servindo. Aí ele diz: glória seja dado o nome do Senhor. Aleluia. No saí do ventre da minha mãe. Ou seja, ele reconheceu ali, irmãos, que ele não tinha nada, que nada era dele, irmão. Era do Senhor.
Ele só tinha porque Deus tinha dado. Nós só temos alguma coisa porque Ele que dá. Só somos alguma coisa porque Ele permite a gente ser. Porque se Ele não quiser, a gente não é. Não é. Aleluia. Aí ele diz, e não voltarei. O Senhor deu, ou seja, Ele me deu as fazendas. Ele me deu a família. Ele me deu as riquezas. Ele me deu os servos. Mas Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Ele estava dizendo ali, eu posso ter perdido, irmãs. Vamos ver a quantidade aqui. 7.000 ovelhas. Eu posso ter perdido isso. Eu posso ter perdido aqui 3.000 camelos. Eu posso ter perdido 500 juntas de boi e 500 jumentas. E ele também tinha muitos empregados. Mas ele disse aqui, o Senhor deu. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que em tudo isto, Jó não pecou. Nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele passou por esse processo. Aleluia. Qual é o processo que você está passando? Qual é o processo que você está enfrentando nessa manhã? Aleluia, glória a Deus. O Senhor está no controle desse processo na tua vida. Ele permitiu porque Ele vê que você tem condições de passar por ele. Deus não permite algo que eu e você não possa suportar. Ele está permitindo esse processo, porque algo grande o Senhor vai fazer lá na frente na nossa vida. O processo na vida do crente é necessário, irmãos, para a gente se achegar mais a Deus, para a gente procurar buscar mais o Senhor. Processo não é para qualquer um, processo é para os escolhidos. Processo é para aquele que quer compromisso com Deus. Processo é para aquele que está na brecha. Aleluia, glória a Deus. Mas no final, o Senhor deu vitória. Aleluia. E Jó foi próspero novamente. Jó foi honrado novamente. Agora o Senhor deu tudo em dobro. Aleluia. Deu em dobro, irmãos, a Jó. Continue sendo fiel. Continue perseverando. Não é fácil servir a Deus. Quem disser que é fácil está mentindo. Mas é honroso servir esse Deus, Érica. Vale a pena servir a Deus. Porque no final o Senhor honra o seu povo. No final o Senhor faz algo extraordinário na vida do seu povo. E Ele diz aqui que o Senhor restituiu o que Jó havia perdido. Antes Jó tinha 7.000 ovelhas. Agora Jó tem 14.000 ovelhas. Olha, irmão, para aí. Perdeu 7, ganhou mais 7. Ou seja, ele ganhou o dobro. É o Senhor que faz todas as coisas. E o que a gente aprende aqui com Jó, que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das aflições, persevere. Persevere diante do Senhor. Não desista, irmão. Não desista de servir ao Senhor. O Senhor cuida dos seus. O Senhor zela pelos seus. Persevere, persevere. O Senhor conta contigo nessa manhã. Não desista dessa caminhada. Lembre-se que Jó, apesar de todas as dificuldades que ele passou, ele não deixou de servir ao Senhor. Ele não deixou de temer ao Senhor. Aleluia. Ele não duvidou do Deus que ele servia. Quando a gente serve a Deus, a gente tem que saber que Ele é. Eu posso não ter, mas Ele faz. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. O nosso Deus vai aonde a gente não pode ir. Ele opera onde o médico não pode operar. Ele abre a porta onde não tem porta. Porque é Ele que faz. Porque quando tudo está certo, alguém está ali preparando, é fácil. Mas quando é Deus que faz, meu irmão, sai da frente Satanás. Porque quando Deus está na frente, ninguém fica. A obra é do Senhor.
Só continue e persevere, porque o Senhor, no final, vai honrar a tua fé. Deixa quem quiser zombar. Deixa quem quiser dizer que não vai dar certo, que não tem jeito, mas a última palavra ainda é dele. E quando ele decreta, quando ele assina, quando ele carimba, não tem borracha do inferno que possa pagar. É ele que faz. Então creia na vitória nesta manhã, em nome de Jesus.